Olá pessoal, estou aqui de volta com o canal Mente Circular. Fiquei um tempo afastado, estava inclusive dando um pouco mais de atenção ao segundo canal que eu tenho, a Biblioteca de Babel. Inclusive eu convido todos vocês para conhecer o canal Biblioteca de Babel. É um canal voltado exclusivamente para a literatura, tanto literatura clássica como a literatura moderna. E eu vou deixar o link aqui embaixo do canal, visitem lá, se inscrevam no canal, tem as playlists, deem uma olhada lá. Então, finalmente, voltando com os vídeos aqui do canal Mente Circular, estou tentando agora reorganizar aqui para dar sequência e não ficar tanto tempo afastado sem colocar vídeo, E eu vou começar então essa nova fase com uma obra do René Guénon, A Crise do Mundo Moderno, de René Guénon. Vai ser uma série com vários vídeos. Se eu não conseguir fazer um vídeo por semana, pelo menos um vídeo a cada 15 dias. E esse primeiro vídeo é mais uma introdução, vou falar um pouco sobre quem foi o René Guénon, uma breve biografia bem resumida, e já dando início na obra, na crise do mundo moderno. Bom, sem mais delongas, sobre o René Guénon. O René Jean-Marie Joseph Guénon nasceu no dia 15 de novembro de 1886 na França e morreu no dia 7 de janeiro de 1951 no Cairo, no Egito. Muito tímido, de saúde frágil e de origem católica, o René Guénon, tempos depois, ele acabou se convertendo ao islamismo, e passou a ser conhecido como Abd al-Rashid Yahya, vivendo em uma tarica, Ele passou a viver então em uma tarica, que as taricas são como confrarias islâmicas, é a parte mais contemplativa e mais mística do Islã. Então é aquela corrente dos sufis, E essa parte mais esotérica do Islã começou a surgir na Idade Média, E grandes figuras da religião islâmica, como o poeta Rumi, foi então um dos primeiros sufis, e a partir daí então veio toda essa tradição da veia mais mística do Islã. E o René Guénon, então, já na maturidade da sua vida, até o final da vida, ele passou a viver em uma tarica de maneira muito simples, muito humilde, E ele passou, então, a estudar e a se devotar à fé islâmica, aos conhecimentos místicos do Islã. E só para ressaltar, a tarica ela não tem nada a ver com política ou com ideologia, qualquer coisa desse sentido. Trata-se apenas de um local, em que as pessoas vão exercer a sua fé, estudar e aprender sobre a sua fé e sobre os segredos, da sua fé, da religião. Então, o René Guénon, ele é uma personalidade muito interessante. O professor José Monir Nasser, que foi um estudioso profundo do Guénon, ele considerava o Guénon um escritor assim, iluminado, E na tradição oriental, o Guénon seria algo como um guru, levaria esse nome de guru. Termo, aliás, que foi muito desgastado e corrompido aqui no Ocidente,
principalmente por causa dessa massificação pseudo-espiritual chamada de nova era, ou era de Aquário. Aliás, em nenhum momento o Guénon teve pretensão de ser guru ou de montar uma escola. Ele não queria nada com o proselitismo, não queria formar um proselitismo, né? E ele é pouco conhecido, pouco lido aqui no Brasil, até porque traduções aqui são raras. Existem, né, algumas traduções, acho que a maioria está fora de catálogo, então é difícil encontrar livros do René Guénon aqui no Brasil. É mais provável em sebos, mas geralmente eu tenho encontrado livros, mas que são muito caros, né? Livros usados. Alguns dos livros mais conhecidos são A Crise do Mundo Moderno, que é o que vai tratar essa série, né? Tem também O Reino da Quantidade e os Sinais do Tempo, que é uma continuação da Crise do Mundo Moderno. Tem O Rei do Mundo, que é um livro assim que teve muito destaque na biografia do Guénon, né? Foi um livro muito polêmico. Tem também a obra Os Símbolos da Ciência Sagrada, O Erro Espírita, em que o Guénon vai confrontar a doutrina espírita. Não que o Guénon venha a negar os fenômenos espíritas, não, ele não renega isso, os fenômenos existem. O que o Guénon coloca é que a interpretação espírita desses fenômenos é que estão erradas, né? É que essa interpretação que está errada, então. E também tem um outro livro que trouxe muita inimizade para o René Guénon, é o livro chamado Teosofismo, História de uma Pseudo-Religião, que é um livro também que tem um certo destaque na biografia do Guénon. Então, ao contrário do que possa se pensar, o René Guénon ele não foi um filósofo, né? Ele não era sequer um literato, propriamente dito. Ele não tem nenhum conteúdo assim autoral. Ele não foi idealizador de nenhuma doutrina, de nenhum conteúdo autoral, né? De nenhuma tese no sentido de elaborar um sistema ou ideias, né? Ele foi apenas um divulgador, ele divulgou e compartilhou conhecimentos muito antigos, né? Chamados de tradicionais. E esse conhecimento tradicional é um patrimônio da humanidade. O nome desse conhecimento, que o Guénon tem esse profundo domínio, se chama de Sophia Perennis. Por isso também o Guénon é chamado de perennialista, que são aquelas pessoas que dominam esse arcabouço de conhecimento extremamente antigos, que envolve temas como simbolismo, metafísica, iniciação, esoterismo, religiões comparadas e até crítica social. E há 4 formas, então, de se obter conhecimento, tá? Uma delas é pela revelação, que acaba sendo o papel, ou deveria ser o papel, da religião. A outra forma é pelo raciocínio filosófico, que é tipicamente ocidental, né? Por excelência, é um tipo de conhecimento do Ocidente, né? E isso inclui também o conhecimento científico, tá? E também se pode obter conhecimento através das grandes obras literárias, porque a literatura ela acaba apreendendo parte da experiência humana, né? Então, muito da experiência humana, daquilo que existe de experiência humana, nós conseguimos aprender através da literatura, dos grandes clássicos da literatura, né? Os clássicos, tanto os antigos como os modernos também. Então a literatura tem isso a nos oferecer, né?
E o quarto modo de se obter conhecimento é através do perennialismo, ou seja, desses conhecimentos perenes, né, que é a forma mais desconhecida. Ela é diferente das outras, né, dos demais tipos. Trata-se de uma herança da humanidade, né, como eu já disse, e ela tem uma origem ainda anterior a essa humanidade conhecida historicamente, né? São conhecimentos que vêm muito antes dessa humanidade que nós conhecemos dentro da história. Desde muito jovem, o Guénon ele se mostrou uma espécie de gênio da matemática. Ele era excepcionalmente inteligente. E ele acabou chamando muita atenção por conta disso. E embora tenha deixado uma carreira como matemático para mergulhar na metafísica e nos estudos tradicionalistas, ele acabou, né, conhecendo grandes personalidades da época, né, inclusive das áreas ocultistas, como o Papiste, né, que na época a França ela era um grande caldeirão assim de ocultistas, de pessoas e personalidades que estudavam, né? Então haviam grandes maçons, grandes escolas esotéricas, escolas de iniciação, e o Guénon acabou sendo convidado, né, por esse pessoal todo, e ele acabou se envolvendo com o Papiste, as escolas da época, a maçonaria. E foi por volta de 1905 que ele então adentrou nos círculos ocultistas de Paris. E em 1912 que ele se casa, né, com a Berthe Lurie. Ele acaba deixando então a maçonaria, deixando de lado esses círculos ocultistas, depois de uma palestra do Papiste, em que o Papiste fala sobre a reencarnação. E o Guénon, ao ouvir essa palestra do Papiste, acaba discordando frontalmente de toda aquela ideia do Papiste, né, aquela ideia vigente sobre reencarnação, e acaba abandonando então os círculos ocultistas e a maçonaria. Mas foi um processo lento, né? Ele foi deixando aos poucos, até que então ele se converte ao islamismo. A sua esposa morre em 1928, quando ele deixa a França para morar no Egito, né, na cidade do Cairo, isso em 1930, onde passa a viver o resto da sua vida. Ele volta a se casar, né, e em 1934 ele se casa com a filha de um sheik e vem a falecer então em 1951. Nos estudos das religiões comparadas, ele influenciou estudiosos e intelectuais como o Mircea Eliade, entre outros, né? Ele influenciou artistas surrealistas como o André Breton e principalmente o Antonin Artaud. O Guénon manteve uma amizade e uma troca de correspondências com o escritor, filósofo e poeta, né, italiano, o Giulio Evola, mas ele sempre manteve também uma posição crítica contra o Giulio Evola pelo envolvimento político que o Giulio Evola tinha naquela época, né? Um envolvimento com o fascismo, e por essas e outras, né, por ter amizade com o Giulio Evola e por algumas outras questões, o Guénon ele passou então a ser considerado como se ele tivesse uma ligação com a extrema-direita, a chamada extrema-direita, né? O que é um erro, tanto que muitos estudos acadêmicos descartam essa conexão do Guénon com a política de direita, de extrema-direita, né, como eles classificam. O próprio Guénon
ele se declarava apolítico e rejeitou qualquer intenção e interpretação política do seu trabalho. Então ele sempre deixou isso muito claro, que o meu trabalho não tem nada a ver com política e não é para se interpretar de maneira política. Mas a sua influência acaba alcançando poetas e artistas e políticos, tanto de esquerda como de direita. Não é? Entre eles temos o estrategista estadunidense Steve Bannon, o cientista político russo Alexandre Dugin e o escritor e filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Né? E esses são alguns exemplos aí de onde a influência do Guénon alcançou. Né? E, como eu já disse, ele nasceu então no seio de uma família católica e durante um bom tempo ele desejou revitalizar o catolicismo, vendo que o catolicismo estava se desvinculando de seus princípios. E talvez um dos motivos de sua conversão para o islamismo seja justamente por conta disso. Né? Ele viu nas tradições do Oriente, no islamismo, uma conexão maior com as antigas tradições. Ou seja, para Guénon, o Ocidente e o cristianismo já estavam em franca decadência, mas as tradições orientais, como o islamismo, ainda preservavam traços mais fiéis, mais puros, né? Pelo menos naquela época, né? Visto que hoje as tradições tanto do Ocidente quanto do Oriente estão igualmente corrompidas. Para René Guénon, a era moderna tem como característica abre aspas, sua necessidade de agitação incessante, de mudança sem fim, de velocidade sempre crescente. É dispersão na multiplicidade e numa multiplicidade que não é mais unificada pela consciência de qualquer princípio superior, fecha aspas. Ou seja, então a modernidade para o Guénon está cada vez mais, a característica dela é cada vez mais se afastar do seu princípio superior, da sua fonte de origem, né? E é claro que a modernidade, então, como eu vou falar logo adiante, a modernidade ela é uma das últimas fases desse último ciclo chamado Kali Yuga, ou Era das Sombras, ou Idade das Sombras, ou Idade dos Vícios. Tá? O que na tradição greco-romana pode ser chamado de a Idade de Ferro. Né? O Guénon, então, ele foi iniciado nos grandes conhecimentos da tradição hindu por alguns homens misteriosos que surgiram na vida dele, eram brahmanes, que em certa altura da sua vida, então, apareceram e passaram para o Guénon todo o conhecimento da tradição hindu, né? Todos os mistérios, os grandes segredos e mistérios da tradição hindu. Eles passaram todo esse conhecimento para o Guénon e depois sumiram, né? Não se sabe ao certo quem são esses homens, quem foram esses homens, esses brahmanes, mas isso foi um fato que aconteceu na vida do Guénon. O professor José Munir Nasser, ele afirma que ainda hoje o René Guénon é o mais profundo conhecedor da tradição hindu. Não há ninguém comparado a ele quanto o assunto é a antiga tradição hindu, seus segredos, seus mistérios. E por isso que o Guénon escreveu também o livro Teosofismo, História de uma Pseudo-Religião, destruindo a farsa de Madame Blavatsky, né, que deturpou os conhecimentos da tradição oriental e foi responsável por inúmeras ideias equivocadas que resultaram em ideologias como o nazismo e alimentaram e apoiaram o comunismo. Né? A própria Annie Besant, que se tornou a presidente da Sociedade Teosófica no lugar da Blavatsky, ela era militante socialista e feminista. Então é de cunho muito ideológico, né? A Sociedade Teosófica tem essa base ideológica
E então o René Guénon vem falando sobre essa farsa toda, né, essa pseudo-religião chamada teosofismo. Bom, inclusive o Guénon, ele cometeu o erro, né, de ter falado sobre coisas que eram proibidas pela própria tradição, proibidas de serem compartilhadas abertamente. Então eram conhecimentos que deveriam ficar só com ele, né? Mas ele colocou a público, né? Já essa obra, A Crise do Mundo Moderno, é uma obra que foi escrita voltado mais para o público leigo, para o público geral, né? Então, é justamente essa obra que nós vamos tratar então nesse vídeo e nos demais vídeos que virão aí futuramente. Primeiro vamos deixar claro aqui sobre a ideia de crise, né? E é aqui uma crise do mundo moderno, tá? Então não se trata de uma perspectiva econômica, política ou social, mas trata-se de uma perspectiva que é, antes de tudo isso, uma perspectiva de crise espiritual que está ocorrendo através de um processo que começou, segundo a tradição hindu, no ciclo histórico chamado Kali Yuga, ou Era das Trevas, ou também chamada de Era dos Vícios, ou ainda a Era do Demônio, né? E dessa crise espiritual advêm as consequências ou sintomas materiais, né, no mundo material, manifestado no mundo material. Tá? Então há um consenso de que nós vivemos um período de mudanças, né, são mudanças profundas em todos os níveis, sociais, econômicos, políticas, culturais, né, e assim por diante. E com isso nós temos aquele sentimento de que algo está para terminar, né? Como um desenlace, como uma ruptura. E aí tem aquelas ideias, né, como o fim do mundo, o apocalipse, e as ideias messiânicas estão atreladas a esse sentimento de que o mundo está por um triz para acabar, para finalizar. Seja no sentido literal, simbólico ou em ambos os casos. Bom, só para fazer um parâmetro aqui, um paralelo com a astrologia, né? Então, astrologicamente, nós temos um fenômeno raro em que a passagem do planeta Plutão pelo signo de Aquário traz todas as mudanças que ocorreram na época da Revolução Francesa, mais precisamente em 1778 e 1798. Então, nesse período de 20 anos em que Plutão, planeta que representa as transformações e as catarses, passou então a transitar pelo signo de Aquário. Tá? Signo que rege a ciência, as tecnologias, as revoluções, as quebras de tabu e o humanismo. Então, bom, daí as revoluções francesa e americana, o surgimento da vacina, os estudos e o desenvolvimento dos projetos aeronáuticos, né, com o surgimento do primeiro balão dirigível, que veio a ocorrer alguns anos depois, em 1852, né? Então, esse conjunto de mudanças drásticas, mudanças profundas, né? No âmbito político, social, religioso dessa época, foi justamente por essa influência de Plutão em Aquário, né? Essa influência astrológica. E esse trânsito de Plutão em Aquário acontece a cada 248 anos. Né? Então são períodos muito longos. Então aconteceu aí na época da Revolução Francesa, em 1778 a 1798, um período de 20 anos. E aí esse mesmo fenômeno voltará a acontecer a partir de 2023, daqui 2 anos, quase um ano, né? A gente já está quase em 2022, então a partir de 2023 até 2043 sofreremos essa mesma influência de Plutão
transitando em Aquário, que trouxe toda aquela gama de mudanças na época lá da Revolução Francesa e tudo mais, né? E vai vir trazendo essas mesmas mudanças drásticas e profundas, tanto no âmbito político, religioso, social, científico e tecnológico, né? É um período, então, de 20 anos de um salto na ciência e na tecnologia e nas mudanças que já estão começando a estremecer as estruturas dos sistemas globais, né? Então é como se a gente já conseguisse sentir aí um vento, uma brisa de mudança de certas coisas aí que estão para acontecer e que serão mudanças que serão profundas dentro da sociedade, profundas no nosso modo de viver, né? Então podemos vislumbrar, por exemplo, o fim do papel moeda, né? De repente aí, há pouco tempo, as criptomoedas ou algum sistema digital em que seja excluído então o papel moeda. Da mesma forma, e os projetos de viagens comerciais, né, ao redor da Terra, ou projetos de desenvolvimento para colonização em Marte, o aperfeiçoamento da inteligência artificial e outras revoluções tecnológicas, incluindo um novo salto na internet, né? Além do cumprimento da agenda globalista e assim por diante. Bom, então assim, não precisa acreditar em astrologia, basta praticar um dos princípios científicos, né, que é a observação, né, e verificar as duas épocas citadas e comparar as mudanças profundas que ocorreram lá atrás, suas consequências, e as que estão para ocorrer nos próximos 20 anos, né? Então é só um exercício de observação, que é um princípio científico, para a gente ver então o que pode vir a acontecer de fato e como isso vai afetar a nossa vida profundamente. Então, de fato, nós estamos no fim de um mundo, de uma era, é o fim de um ciclo histórico, né, que pode também ser ou estar em sintonia com um ciclo cósmico ainda maior. O que aprendemos com a história que a escola e a universidade nos ensinam é a chamada história oficial, né, a história clássica, e ela é limitada. A história clássica engloba apenas parte da idade humana que pertence a Kali Yuga, né? Alguns 1000 anos aí apenas, não passa disso. Bom, então seguindo aqui, o primeiro capítulo do livro A Crise do Mundo Moderno, o primeiro capítulo se chama A Idade Sombria, em que o Guénon então vai explicar um pouco do que se trata essa chamada Kali Yuga, ou essa Idade Sombria. Então assim, a duração de um ciclo humano, segundo a doutrina hindu, é chamada de Manvantara, tá? Então, Manvantara, segundo a doutrina hindu, é um ciclo humano completo. E esse ciclo é dividido em 4 idades, tá? Ou 4 ciclos menores, né? Que formam então um ciclo maior. Essa concepção é um produto de uma sabedoria que veio sendo passada oralmente e que é encontrada nas culturas mais tradicionais. Por exemplo, então, na tradição greco-romana, né, temos aí a Idade do Ouro, a Idade de Prata, de Bronze e a Idade de Ferro. Então, cada idade aí representando um pequeno ciclo ou uma era, né? Na tradição judaico-cristã, temos aí então como símbolo a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, né? Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 1, se me falha a memória. E lá em Daniel, então, fala-se de uma estátua, né, que é parcialmente interpretada pelas teologias vigentes, e em cada parte da estátua acaba representando então uma era, uma idade. Então temos
na interpretação mais vigente, né, teologicamente vigente, temos aí o Império Babilônico, representando então a cabeça de ouro, o Império Medo-Persa, representando o peito e os braços, né, de prata. Depois tem o Império Grego, representando o ventre e as coxas, que são de cobre, né? E o Império Romano representando as pernas e os pés, feitos de uma mistura de ferro e barro. Interessante é que se trata então da imagem de um homem, né, ou melhor, do homem arquetípico, né, o Adão Kadmon, né, a própria humanidade, em toda a sua glória, com a cabeça de ouro, até a sua ruína, né, representando aí as pernas e os pés de ferro e barro, né? É a representação então da queda do homem. Tá? Então esse ciclo, o Manvantara, que é dividido em 4 ciclos menores, é a representação da queda desse ciclo humano, que começa no auge, com o máximo do potencial humano, né? O máximo da espiritualidade, na primeira era. Então o ser humano quase que não era formado materialmente, era quase como uma entidade, um espírito, né? Era formado de um corpo glorioso. E no decair desses ciclos, né? Caindo ciclo de prata, bronze, ferro, nessa queda vai se perdendo então o contato, a ligação com a sua fonte de origem, com o mundo espiritual, e o homem, a humanidade, vai se tornando cada vez mais material, mais densa, mais pesada, né? Então, não se trata apenas de uma ideia que veio da doutrina hindu, ela é encontrada em outras culturas muito antigas, né? Cada um trazendo aí uma representação um pouco diferente, mas com a mesma essência, com a mesma ideia de eras, né? De ciclo, de um ciclo humano, né? Bom, então na doutrina hindu, né, nós temos então essa ideia, e essas 4 eras, né, são chamadas de yugas, né, são os 4 yugas. O primeiro yuga, que seria a idade do ouro, chama-se Satya Yuga. O segundo, representando a idade de prata, a Treta Yuga. O terceiro, representando o bronze, seria o Dvapara Yuga. E o quarto, representando o ferro, ou ferro com barro, segundo a tradição judaica cristã, é a Kali Yuga, que é o ciclo em que nós vivemos. Tá? Então podemos dizer que nós estamos vivendo a última fase de cada ciclo doutrinal, ou seja, nós vivemos a fase caótica, ou chamada de Idade de Ferro, ou então, na tradição hindu, Kali Yuga, que é, como eu já disse, a Idade das Sombras, ou a Idade dos Vícios, ou do Demônio, né? Tem vários nomes, mas significando a mesma coisa. Ou seja, se trata então, a Kali Yuga se trata então da demolição das velhas estruturas econômicas, políticas, sociais e culturais e assim por diante, para retornar ao primeiro ciclo. Isso porque essas estruturas já foram carcomidas pelo tempo, elas já foram contaminadas pela ferrugem, pela praga, e por isso se encontram em decadência. Então trata-se de um ciclo, ou seja, ao finalizar esse último ciclo, nós retornaremos ao primeiro ciclo. Tá? E isso vai de encontro com as antigas tradições também, que tem aquela profecia, aquela visão messiânica, né? Então, por exemplo, na tradição cristã, fala-se da volta, da vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo à Terra, para resgatar os seus, né? Separar o joio do trigo e assim por diante.
Então, na tradição cristã, né, tem a questão aí do Messias, da volta de Jesus, para iniciar um novo ciclo que seria, então voltaria-se ao primeiro ciclo, né, ao ciclo de ouro, a idade de ouro, né, finalizando então o último ciclo, que seria a Kali Yuga, para retornar então ao primeiro ciclo. Então nós estamos vivendo a Kali Yuga, que começou por volta de 6.000 anos atrás. Então a Kali Yuga não é de hoje, das últimas décadas ou dos últimos séculos. É muito mais antigo. A Kali Yuga ela tem 6.000 anos, mais ou menos, de tempo, né? Aliás, a duração, né, do último ciclo, né, da Kali Yuga, que é 6.000 anos, ela corresponde à 10ª parte do Manvantara, que é o ciclo inteiro, completo. Ou seja, a Kali Yuga, que é a 4ª idade, ela é a mais curta, né, representando 10% do ciclo completo. A primeira idade, né, que a gente pode falar aí da idade de ouro, ela representa 40%, é a idade mais longa de tempo, assim, né? Ela é que dura mais. Depois, a segunda idade, ela vai durar, então, 30%, né, desse ciclo maior. E a terceira, 20%, e a quarta, 10%, formando, então, um total, né, de 100%, que é o ciclo completo. Então significa que nós estamos na reta final do 4º e último ciclo e que retornaremos ao primeiro ciclo ou idade. No entanto, para que isso venha a acontecer, é necessário um desenlace, uma ruptura completa, a destruição dessa época para o renascimento de outra, reiniciando um novo ciclo completo. Tá? E nesse processo de decaimento, de queda, né, as verdades que antes eram acessíveis e reconhecíveis por todos os homens foram se tornando mais difíceis de se alcançar. E a sabedoria não humana, ou seja, a sabedoria que vem de uma fonte espiritual mais elevada e anterior a todas as idades, essa sabedoria fica abaixo de véus, né? Fica escondida de nossa compreensão, que já está corrompida pelo processo de queda, de densificação da matéria. Então fica muito difícil para a humanidade da Kali Yuga, fica muito difícil compreender os grandes segredos, os grandes mistérios espirituais que fazem parte da herança humana, né? Então quanto mais chegamos no final da Kali Yuga, mais temos dificuldade de entender e compreender, de enxergar as verdades espirituais, né, por trás de tudo isso. E o que seria a queda? Trata-se de uma materialização progressiva do mundo, né, se afastando então naturalmente de Deus ou da fonte primordial. Então, nós estamos num processo de queda contínuo, né, desde lá segundo a história da queda do homem, de Adão e Eva, segundo a tradição bíblica, né? E a visão tradicionalista, ela confronta, então, radicalmente a visão evolutiva e moderna de progresso. Então, assim, na mentalidade moderna, a mentalidade do homem moderno diz assim, né? A mentalidade é assim, que nós estamos em progresso, que hoje somos melhores que nós fomos no passado, de que hoje na idade moderna é muito melhor, estamos muito mais evoluídos do que na Idade Média, por exemplo, né? E a visão tradicionalista vem dizendo justamente o oposto, que essa visão evolutiva, essa visão de progresso que o homem moderno tem é uma ilusão, é uma grande ilusão. Para a era moderna, o homem e o mundo como um todo está em franco desenvolvimento, em franco progresso, graças à ciência e tecnologia e assim por diante.
De fato, a ciência se desenvolveu espantosamente no último século, crescendo exponencialmente em velocidade cada vez maior. Então, se na década de 50 a ciência e a tecnologia ela se desenvolvia, ela crescia de maneira rápida, mas porém pontuada, hoje, em pleno século XXI, a tecnologia cresce muito mais rápido, é exponencial, ela cresce muito mais rápido do que crescia 50 anos atrás. E daqui a 20 anos ela estará crescendo ainda mais rápido. Então, cada vez vai aumentando essa velocidade de crescimento tecnológico, né? Então, veja, para o telefone, o nosso antigo telefone com fio, desse telefone com fio para chegar ao celular, houve aí um tempo, né, de algumas décadas. Do nosso celular analógico para um iPhone hoje, demorou questões assim, de alguns anos apenas, né? Então olha como diminuiu o tempo, o salto foi mais rápido, né? E o impacto desse desenvolvimento, ele vem afetando toda a civilização, todo o nosso modo de viver, tá? No entanto, a ciência não está resolvendo os problemas morais e metafísicos da existência, apenas criando novos impasses, como por exemplo na área da engenharia genética, temos aí por exemplo a questão da criação de clones, né? Ou também existem as tensões entre a inteligência artificial autoconsciente e o ser humano, né? O que pode advir disso aí, né? O que pode acontecer aí com o desenvolvimento de uma inteligência artificial que se torna autossuficiente e autoconsciente. Como é que seria então a relação com o ser humano? Então existem esses conflitos, esses debates até filosóficos, né, com relação a isso. Mas a gente parando para pensar, se em épocas passadas, por exemplo, éramos obrigados a conviver sem energia elétrica, né? Então, para tomar um banho, a gente precisava esquentar água e para isso tinha que usar madeira ou carvão. Hoje, o homem moderno, no conforto de sua casa, pode relaxar debaixo de uma ducha, né, com água quente, ou em uma banheira com sais e espuma, enquanto ouve sua música preferida, ou, né, tá lá relaxando. Só que, no entanto, apesar de todo esse conforto, de toda essa praticidade tecnológica, muitas vezes o homem moderno se vê no conforto de sua casa, depressivo e diante de ideias suicidas, né? Então, tipo assim, o que todo esse conforto, essa tecnologia resolveu no âmbito existencial do ser humano? Resolveu no âmbito prático, resolveu no âmbito do conforto, mas na questão espiritual, no conforto da alma humana, não trouxe nada, não trouxe nenhum conforto, né? O conforto apenas material ali, né? Então, apenas com um exemplo, hoje é chamado grande mal do século é a depressão. Então, o número de transtornos mentais que existem hoje era impensável há 100, 200, sei lá, 300 anos atrás, 500 anos atrás, né? Hoje em dia, a população planetária, boa parte da população planetária, tem quadros de depressão, de transtorno de ansiedade e assim por diante. Quer dizer, com todo o conforto do mundo, com toda a tecnologia, somos completamente controlados pelo tempo, ao contrário do que se pensa, né, que nós vivemos o auge da nossa liberdade, da praticidade, do conforto. Na realidade, nós pagamos um preço muito caro, né? É a época em que nos alimentamos muito mal,
A nossa relação com as pessoas está muito debilitada, né? A questão mesmo dos nossos traumas, dos nossos conflitos aumentou, né? Quer dizer, hoje em dia a humanidade enche as salas, né? As clínicas de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, né? Consumimos remédios assim para tudo. Então, enfim, toda essa modernidade, toda essa tecnologia, todo esse conforto trouxe junto um lado que todo mundo faz questão de não olhar. Todo mundo gosta de falar, não, porque hoje temos internet, hoje podemos falar com todo mundo em qualquer lugar do mundo, ao tempo, a hora que quiser. Hoje nós temos carros, aviões a jato, temos, enfim, inúmeras possibilidades das quais nem sonhávamos há 50, 100, 200 anos atrás. E, no entanto, estamos cada vez mais tristes, angustiados, com síndrome de pânico, né? Com dificuldade de conviver com os outros e com nós mesmos. Então nós não evoluímos moralmente, nossa imoralidade e a crueldade apenas foi maquiada, foi mascarada por uma fina camada de hipocrisia em nome do progresso, em nome de direitos e liberdades. Então parece que não tem muita diferença nas barbáries de tempos antigos e nas barbáries dos tempos modernos. Muita gente fala, né, a idade média, a idade das trevas, né, a idade sombria. A Idade Média, que é muito mal compreendida e muito mal conhecida historicamente, ninguém fala que, por exemplo, na Idade Média surgiu pensadores, poetas, artistas, assim, de uma genialidade que não surgiu nos tempos atuais. Na Antiguidade, na Idade Média, surgiu um Dante Alighieri, surgiu um São Tomás de Aquino, a escolástica, as construções das catedrais góticas, né? Entendeu? Mas quando se fala em Idade Média, o que as pessoas pensam? Inquisição, que de fato existiu. Mas também houve dois períodos da Inquisição, houve dois momentos, e enfim. Não é tão assim simplista, né, quando a gente vai se tratar. E de fato, pessoas morreram na Inquisição, muitas pessoas. A Idade Média teve os seus pontos muito críticos, né, seus momentos de grande barbárie. Mas muita coisa que hoje nós achamos normal, né, nós achamos normal, por exemplo, o governo controlar e conhecer nossas vidas, para uma mentalidade da era medieval, isso seria um absurdo, seria loucura. E, no entanto, a gente aceita como normal. Então, quando se fala em Idade Média, o pessoal já não, Idade das Trevas, né, que era um horror, isso e aquilo, Inquisição. Só que aí você olha para a Idade Moderna, eu não vou nem falar de Revolução Francesa, que foi essa coisa de liberdade, igualdade, fraternidade, é a besteira, a coisa mais hipócrita que existiu, né? Então, vamos aí trazer liberdade, igualdade, fraternidade, mas vamos usar a guilhotina para decapitar todo mundo, mata todo mundo na guilhotina. Então foi aquele banho de sangue, como toda revolução traz o seu banho de sangue. Então não vou nem falar, não vamos nem tocar no assunto de Revolução Francesa, vamos falar da época moderna mais atual, vamos pegar aí o século XX. Os primeiros 50 anos do século XX, tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
que devastou a Europa, e o desenvolvimento e crescimento de ideologias malignas como o fascismo, o nazismo e o comunismo, né, que ainda continua em voga como um regime válido e oficialmente apoiado para um bando de gente, aí, um bando de figurões aí, né? E para a galera toda aí que continua nessa achando que o comunismo é a salvação, é o paraíso na Terra. Apesar das barbáries históricas cometidas em vários lugares do planeta até os dias de hoje pelo comunismo. Como ocorreu nos anos 50, quando Mao Tse-tung invadiu o Tibete sob o pretexto de libertar o povo tibetano do imperialismo inglês. No entanto, o que eles fizeram? O que o Mao Tse-tung e o Partido Comunista Chinês fez? Escravizou e destruiu uma tradição de milênios. Não é à toa que o atual Dalai Lama ele é exilado, né? Ele fugiu de lá. E atualmente, nos dias de hoje, vem ocorrendo um massacre do povo uigures pelo Partido Comunista Chinês. E ninguém fala nada. Então, assim, com o crescimento tecnológico, nós passamos a ter um arsenal imenso e variado de armas letais para destruição em massa. E a possível destruição da vida no planeta. A bomba atômica é só um exemplo que é o mais óbvio. Então, quando que numa Idade Média o homem, seja o povo que fosse na Idade Média, tinha esse arsenal de destruição em massa? Então, com esse crescimento científico e tecnológico, também cresceu, né, as alternativas, cresceu em intensidade, em variedade, a maneira de se destruir, de se matar, de destruição em massa. Antigamente as guerras aconteciam lá em campos abertos, né? E olha que interessante, essa coisa da obrigatoriedade de você servir ao exército, de você defender o seu país, isso começou ali com a Revolução Francesa, né? Que você era obrigado a defender a Revolução, era obrigado a defender o seu país. Então se tornou obrigatório. Então hoje em dia é obrigatório você defender e servir o seu país, defender o Estado. E na Idade Média não. Na Idade Média o rei, se ele arrumasse guerra com alguém, com outro rei, ele tinha que contratar o povo. Ele colocava lá os cartazes: estou em guerra, quem quiser se juntar a mim, né? Então o rei pagava, tipo assim, se eu quisesse lutar, defender o rei, o reinado, eu ganhava com isso. Mas eu não era obrigado, eu ia se eu quisesse. Está entendendo? Então são algumas coisas que não passam na cabeça das pessoas, né? Então hoje nós temos um arsenal, que dá para destruir o planeta inteiro várias vezes, né? Dá para destruir vários planetas apertando um único botão. E isso é o que? É a Era da Luz? Nós vivemos então na melhor época, na época da luz? Porque se a Idade Média é a época das trevas, então supostamente, ou como, né, era com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, né, em que o homem passou a ser o centro do mundo, né? Então, e aí, como é que se faz com o resto? Então é assim, os homens maus e os homens loucos da antiguidade, que teve muitos, historicamente sempre teve gente ruim nessa terra, sempre teve e sempre vai ter. Tá? Mas os homens maus e loucos da antiguidade certamente teriam horror aos homens maus e cruéis da nossa era moderna. Então, espiritualmente, o mundo não está em progresso, ao contrário, ele está em plena decadência. E a decadência espiritual acaba afetando a noção de existência do ser humano, a noção do valor da vida. E isso está impactando negativamente na política, na cultura, na economia, na estrutura social como um todo. O fato é que tudo
tem o seu tempo de vida, a sua durabilidade. Então, se nós partimos do princípio natural do tempo de vida, então nós nascemos, crescemos e morremos. E essa é uma regra que serve para todo e qualquer ser vivo, inclusive para os objetos, para as coisas que o homem cria. Então, por exemplo, um carro. Compramos aí um carro zero. Uma semana depois ele já não está mais tão novo. 5 anos depois, mesmo com toda a manutenção, com todo o cuidado, ainda assim ele vai continuar perdendo valor no mercado, o seu tempo de uso vai apontando as consequências em que vai ter que trocar pneus, trocando peças por peças novas, né? Repor peças, dando lugar aí a essa manutenção contínua. Mas chegará um tempo, por mais conservado que seja, que ele vai se tornar um ferro velho, vai ficar inviável, né? Então existe uma degradação natural de tudo que existe. Nós vivemos num mundo material, né, num mundo físico, que tem as leis da física, as leis que regem o nosso universo e nós estamos dentro dela. Vivemos num mundo, num universo tridimensional, em que conta o quê? O tempo, o espaço e a quantidade, o número. Então tudo tem o seu tempo de vida. E esse tempo de vida também equivale, também serve para qualquer eletrodoméstico, para qualquer forma de vida, para as montanhas, para as estrelas, para os planetas, né? Não importa. O Sol que nós temos aqui no nosso sistema solar, vai chegar um momento que ele vai morrer também. Mas enfim, então o ciclo humano, o Manvantara, ele segue o seu curso cíclico, né? E ele segue caindo em quantidade, melhor dizendo, caindo em qualidade, né? Se começou lá no início, com a Era de Ouro, em que a humanidade, o tipo de humanidade que existia na época, ela vivia todo o seu potencial, todo o seu auge, ela veio decaindo até chegar ao novo ciclo, que é o ciclo de prata, que não tem todo o esplendor do ciclo de ouro, né, da Era de Ouro, mas ainda conserva algumas qualidades da era anterior, até que ela mesma chega ao seu fim, né? No lugar dela, então, vem a Era de Bronze, e continua decaindo até a Idade de Ferro, né? a nossa Kali Yuga, sinalizando que o nível de materialização se densificou no seu ponto máximo. E por ser a última era, a última idade, ela está mais decaída e mais afastada da sua origem, do seu princípio, do esplendor da primeira era, né? da sua fonte, da sua origem divina, da sua origem espiritual. Logo nas primeiras páginas, o Guénon escreve o seguinte, abre aspas: por vezes acontece em certos momentos críticos em que a tendência descendente parece estar no ponto de se tornar definitiva na marcha geral do mundo, que uma ação especial intervém para reforçar a tendência contrária, de modo a restabelecer um certo equilíbrio, pelo menos relativo, tal como podem comportar as condições do momento, e a operar, assim, uma ratificação parcial pela qual o movimento da queda pode parecer detido ou temporariamente neutralizado. Fecha aspas. O que o René Guénon está dizendo aqui? Que no nosso momento histórico, né, vamos pegar aqui a Kali Yuga, né, desde os 6.000 anos atrás até o presente momento, nesse período de tempo, né, houve alguns momentos em que o céu, o mundo espiritual interviu na Terra, se manifestou no nosso plano físico para tentar de alguma forma nos ajudar, nos guiar. Então, nesse processo de queda, há alguns momentos, quando há essas intervenções, esse processo parece que ele dá uma diminuída, né? Depois ele volta a cair em mais velocidade. Então é como se ele brecasse assim, ou diminuísse a sua queda de tempos em tempos, né?
quando há essa intervenção divina. Que intervenção divina é essa? Quando apareceu, por exemplo, um Vishnu, um avatar hindu, quando o surgimento aí de um Siddhartha Gautama, de um ser que se iluminou e que guiou um grupo de pessoas, um grupo através de certas ideias, em que se pregava assim, olha, toma cuidado com as ilusões do mundo, isso aqui tudo é maia, tudo é ilusão, existe uma coisa que está além de tudo isso. Né? E aí depois vem Jesus Cristo falando, né, não se prenda às coisas materiais, não ajunte tesouros aqui na terra, né? A nossa origem, a nossa essência é espiritual. E aí vem outros seres iluminados, outras manifestações divinas, né, divinas que vêm fazer essa intervenção na Terra, guiando o povo, né, dentro da sua cultura ou do seu tempo. Né? Então acontecem essas intervenções. Só que isso com o tempo também vai se corrompendo. Por exemplo, o Buda, quando surgiu, o próprio Buda diz que os primeiros 1000 anos de budismo são o auge do budismo, é o budismo mais puro. Os 2000 anos seguintes seria o budismo por imitação, e depois disso viriam os falsos, né? O budismo corrompido. E da mesma forma com o cristianismo. Né? Então, a primeira fase do cristianismo, né, ela mais pura, né, o cristianismo mais dos primórdios. Assim também foi com Maomé, os primeiros islâmicos. Né? Eles eram mais puros, eles eram mais, estavam mais dentro dos ensinamentos do Alcorão, dos ensinamentos de Maomé. E depois viriam aqueles que, por imitação, ou que teriam perdido muito dos primeiros, mas ainda continuariam, né? Com a religião, com a fidelidade, com a submissão, até o momento em que, nos dias atuais, chegaria um momento então que haveria uma corrupção também dentro do islamismo. Então hoje nós temos como consequência disso Osama Bin Laden, né? Temos aí os homens bombas. Isso não é islamismo, isso não é o que Maomé pregou. Isso é outra coisa, isso é um sintoma de corrupção, de queda, que faz parte do processo de queda. Da mesma forma, dentro do cristianismo, hoje temos aí, né, os Edir Macedos da vida, temos aí essas igrejas que só pensam em roubar, essas igrejas, né, modernas e que tudo pode, que, enfim, por hipocrisia, é o quê? É a corrupção dos primeiros cristãos, ou mesmo dentro do catolicismo, né? Uma série de problemas, né? Não era mais como antigamente, já está mais corrompido, está mais decaído, ou mesmo dentro de outras religiões aí, né? De religiões mais novas, como o espiritismo. Então tem tudo isso aí, é todo um processo de queda. Então, de tempos em tempos, dentro da linha histórica da Kali Yuga, aparecem essas intervenções divinas, que é chamada de função divina. Na tradição hindu é chamada de a função divina, né? Representada por Vishnu. Mas isso acontece em todas as outras culturas, né? É a descida do princípio divino no mundo manifestado. É quando Deus, ou uma parcela de Deus, vem se manifestar no plano físico para tentar guiar o povo, para tentar diminuir a velocidade dessa queda, para tentar criar massas despertas, né? Que tentar tirar uma parte da humanidade dessa ilusão do mundo. Então,
cada era tem as suas fases críticas, né? E a nossa era, a Kali Yuga, nós vivemos a última dessas fases críticas, ou seja, o que historicamente nós chamamos de era moderna, os tempos modernos. Então, a modernidade, ela representa, dentro da Kali Yuga, a última fase da decadência da Kali Yuga, né? da sua materialização total. Né? Bom, pessoal, finalizando por aqui, então em breve eu vou continuar aí com o segundo vídeo, vou finalizar esse capítulo e vamos adiantar aí com pelo menos o próximo capítulo do livro. Né? Eu peço a vocês então que deixem aí o like se vocês gostaram, comentários, comentem aí embaixo também, vamos conversando, discutindo e aí o próximo vídeo. Mais uma vez eu convido vocês para conhecerem o canal Biblioteca de Babel, que é sobre literatura propriamente dita, e que continuem aqui com o Mente Circular também. Né? Então é isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.